médicos. Olá, professor Jean, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Fabíola, boa tarde, Madalene e Chico. É muito feliz eu estar voltando aqui conversando com vocês num momento como esse. A gente sabe no meio médico há muitas críticas em relação ao programa Mais Médicos, né? Todo médico que você conversa tem críticas a respeito do programa Mais Médicos. E hoje tem essa retomada. Claro que tem alguns que elogiam e ficam muito satisfeitos. De que lado o senhor está? Numa alegria com essa retomada do programa ou não? Acha que a retomada do Mais Médicos não é a solução para o atendimento de saúde no nosso país? Quando nós olhamos o país de forma geral, a gente fala assim, puxa vida, nós não precisamos de médicos. O número de médicos per capita em determinadas regiões excede em relação a algumas outras. Só que quando você olha a região sudeste ou a região sul, isso é uma verdade. Quando você sobe já a partir de Minas Gerais, especialmente em algumas cidades do norte de Minas Gerais e o nordeste e o norte do nosso país, principalmente áreas ribeirinhas, áreas bastante remotas, nós dizemos precisamos de mais médicos. Ora, se nós temos mais médicos aqui, são faltosos médicos lá. Nós não temos a obrigatoriedade, nós não conseguimos de forma a obrigá-los a realizar, então, essa transferência e continuidade das suas assistências para aquele local. Por isso, a necessidade de um programa como o Programa Mais Médicos, que, através do incentivo econômico, fazendo com que essas pessoas possam se deslocar para lá e estarem mantidos nessas regiões ribeirinhas, absolutamente remotas de grandes centros, para que elas possam fazer o seu atendimento e bom atendimento. Nós víamos, tanto para questões indígenas, quanto para questões daquela própria população que era desassistida, nós vimos um retrocesso nos últimos anos, onde esse programa deixou de existir. As próprias comunidades diziam, puxa vida, nós precisávamos de alguém olhando por nós. E nesse momento existe, então, essa chama de luz que dá a esperança e a possibilidade dessa população voltar a ser assistida. Fazendo o quê? Fazendo a prevenção, a saúde da família. O senhor é um entusiasta, então, do programa Mais Médicos. Acha que é um bom caminho. Por que há tantas críticas por parte do meio médico? Inclusive, o Conselho Federal de Medicina formalmente já falou a respeito disso, entre outros médicos, falando que não é só a questão do médico, e sim a infraestrutura, né? Quando você conversa com alguns médicos, e falam que o programa Mais Médicos também deveria ver essa questão da infraestrutura. O senhor acha que tem alguma melhoria que deveria ser feita neste programa que está sendo relançado agora? Olha, todos os programas que são feitos que cuidam dessas populações no próprio mundo, os próprios Médicos Sem Fronteira, eles passam a ter o mínimo de recursos para que possam acolher aquela população, tanto do ponto de vista de medicações, de vacinas, prevenções de doença, a realização de não apenas trabalho de parto em mulheres que estão em trabalho de parto, mas também a possibilidade de fazerem o pré-natal. Então, sem dúvida alguma, nós não temos uma estrutura de um grande hospital como nós temos nos nossos grandes centros. Mas, para fazer a medicina de saúde da família, uma medicina preventiva, uma medicina que acolhe essa população, sem dúvida alguma, isso é algo necessário. Para aqueles que necessitam tratamentos muito mais sofisticados, é claro que existem os transportes, eles são transportados tanto de forma náutica, através dos rios, ou também de aviões, que são dados pela própria FAB. Então, sem dúvida alguma, é um programa necessário, mas eu diria muito mais, um programa que nós deveríamos também avaliar o quanto são os alunos que se formam nas universidades públicas, estaduais, muitas vezes de estados do norte e nordeste do país, e acabam saindo e vindo aqui para grandes centros, como na região sul e sudeste. Doutor Jean, essa versão do Mais Médicos que está sendo lançada hoje tem diferenças em relação ao programa que vinha sendo feito desde o governo Dilma, porque tem mais incentivos para a permanência
dos médicos nessas áreas mais distantes. Não só um valor a mais no salário, mas outros benefícios, inclusive para os que se formam no FIES, parece que tem uma bolsa maior, são vários incentivos para tentar fixar, que é o grande problema, né? Tornar interessante para os médicos que saem daqui ou que estão lá e querem vir para o Sudeste, que fiquem lá. Quais são as principais formas de manter esses médicos lá? Quais atratividades esse programa Mais Médicos deveria oferecer para os médicos para mantê-los nessas áreas mais distantes? É claro que a primeira questão é uma questão econômica. Para que as pessoas possam estar nessas regiões, elas precisam se sentir encorajadas do ponto de vista econômico. É natural que algumas vão com o intuito de permanecer por um período muito longo, outras apenas para fazer recursos, para poderem criar suas clínicas em outros locais, por isso que tem que ser um programa permanente. Mas dentro desse programa, nós temos que entender que algumas coisas que podemos fazer é criar, como eu dizia, a obrigatoriedade de pelo menos um ano, aquele médico que sai de uma universidade pública, ele retribuir esse serviço para aquela população, obrigando-o a ficar ali, recebendo também uma bolsa, mas obrigando-o a ficar nessas regiões. Isso é extremamente importante, não só no ponto de vista de assistência, mas de entender o que nós temos como disparidade do nosso sistema único de saúde. Nós falamos muito no sistema democrático e equânime, mas nós vemos que nós temos que mudar muito e fazer muito mais. Então, sem dúvida alguma, é uma necessidade não só econômica, mas dificilmente a gente acaba percebendo para os jovens que vêm de grandes centros, muitas vezes, eles acabam, então, se desencorajando a permanecer por períodos prolongados. E é por isso que nós precisamos estar colocando outros médicos no seu local. Doutor, primeiramente, prazer enorme te rever, querido. Muito alegre de estar aqui com você. Você está falando dessa questão, você fala isso, doutor Davi Uipo fala isso também, de quem é formado em medicina na universidade pública, precisa entender que o país pagou essa formação, não é para ele se dedicar direto ao seu próprio enriquecimento, ele está fazendo parte de um projeto coletivo. E aí eu te pergunto, como mudar essa cultura na cabeça do médico? Porque o médico é classe média alta. Ele vai querer vir para o grande centro, fazer a grana dele, circular naqueles restaurantes, ter o carro que ele quer. Como trabalhar essa cultura? E, assim, é possível? Ou a gente deveria começar a acolher estrangeiro, os brasileiros que vão se formar em Cochabamba? Tem solução numérica isso? Sem dúvida. Se a gente imaginar que nós temos formados todos os anos 500 mil médicos, como que nós ousamos a dizer que nós não temos médicos no nosso país? Então, pelo menos, se criar lei obrigando que esses médicos formados nas universidades públicas retribuam um ano, volto a dizer, com bolsa de estudo, mas que durante um ano estejam voltados à saúde pública, voltados a cuidar de pessoas. Eu não tenho dúvida que isso engrandece muito mais um profissional de saúde, porque ele passa a entender as dificuldades das pessoas e sair um pouquinho desse mundinho dele, que não falta nada, que as pessoas estão sempre muito bem acolhidas, com serviço e acesso rápido à saúde. Nós precisamos realmente instituir leis de obrigatoriedade para que, dessa forma, nós possamos manter de forma perene essa assistência para um programa de mais médicos que a nossa população precisa. Se nós estamos falando de sistema único e democrático de saúde, nós temos que dar o direito a todos ao acesso à saúde. Acha que, por exemplo, o acordo que o Brasil fez com Cuba
Porque o programa Mais Médicos em si, ele é muito elogiado nesse sentido, como o senhor fala, né, de a estrutura, dos médicos chegarem em lugares onde não há médicos, de assistência à saúde, ela conseguir chegar a lugares mais difíceis, as pessoas que têm mais dificuldade. No entanto, o contrato do Brasil com Cuba trouxe um prejuízo no entendimento desse projeto. O fato do governo Lula voltar e falar sobre os médicos brasileiros vai ajudar a imagem do projeto Mais Médicos entre os próprios médicos, doutor Jean? Sem dúvida, houve muita questão relacionada ao contrato que foi instituído, pessoas que eram contratadas por um valor X e que, na verdade, sequer ganhavam e viviam em condições como médicos, subhumanas, em várias localidades, inclusive interiores, aqui próximos da região sudeste e sul. Ou seja, nós precisamos dar dignidade a todos, tanto aqueles profissionais que se dispõem a ajudar, quanto a população que precisa ser ajudada. Eu não tenho dúvida que priorizar e estimular, especialmente médicos brasileiros, bem como aqueles brasileiros que estejam fora dando esses incentivos, é algo extremamente importante. E que vai mudar a forma com que nós olhamos esse programa. É isso. Muito obrigada, doutor Jean, pela sua colaboração aqui no nosso programa e vamos ver se a sua sugestão será incorporada. Por enquanto não há essa informação, né, de as pessoas formadas em universidades públicas que elas permaneçam nesse local. A ideia aqui que o senhor trouxe eu acho muito interessante. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.